Ok. Boa noite, pessoal. Eu agora estou aparecendo aqui com o nome Ana Caroline, porque eu estou com o computador da minha sobrinha, porque a internet tem dessas coisas, né? Não dá certo de um jeito, daí a gente vai achando os caminhos que dão certo. Eu espero que o som agora esteja chegando aí bem para vocês. É só sinalizar aí com a mãozinha para mim, só para eu ver se está chegando bem. Isso. Então, só respondendo rapidamente ao que a Vera tinha perguntado antes, né? Eu moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, e estou vinculada à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que é uma instituição que eu ajudei a fundar e onde hoje eu tenho uma atividade bem significativa, que é a de coordenar o grupo de estudo do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Mas desde criança eu estou ligada também à Fraternidade Espírita Luz e Verdade, aqui em Campina Grande. E no presente momento, de forma mais recorrente no movimento espírita, o que eu tenho feito são as exposições espíritas, e eu sou articulista da revista Tribuna Espírita, aqui da Paraíba, e da Presença Espírita, lá da Mansão do Caminho. E eu já fui evangelizadora de juventude, décadas de minha vida, né? Já fiz outros trabalhos na Casa Espírita e nessa fase eu estou mais numa fase bem palestra, digamos assim. E eu gostei muito desse formato de vocês do Zoom, né? Estou podendo ver várias pessoas aqui. Antes da minha conexão dar aquela travada no som, eu tinha visto 18 pessoas. Quando eu voltei, vi que tinha 27. Então, isso é muito bom e a gente vê um pouco das pessoas, das suas casas, e vocês foram recebendo. Isso é muito importante, manter essa coisa do calor, dos vínculos, porque se a gente não fizer isso, quando a gente voltar ao presencial, quem vai estar na casa espírita? Né? Não é a multidão que acompanha os expositores na internet. Não. Quando passar tudo isso, vai voltar para a casa espírita quem tiver esses laços. Então, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, muito bom, que é o de poder se ver assim e manter os laços. Não importa se tem muita gente, importa que tenham as pessoas que de alguma forma sempre iam ao centro, né? Pelo menos aquelas mais próximas, e aí poder ouvir quem canta, poder ouvir boa noite, alguém que disse, eu não lembro mais quem, estou na fazenda, estou em outro lugar. Então, isso é muito importante. E para mim, como expositora, eu confesso que eu acho esse formato bem melhor, eu me sinto mais à vontade. Então, para a noite de hoje, quando eu falei inicialmente com a Laura e depois com a Ana Paula, nós conversamos algumas vezes, eu pensei em apresentar o livro Vidas Vazias. E aí foi bom porque naquela parte anterior do preâmbulo, alguém já disse que estava lendo e estava com o livro, não o nome da pessoa, mas aí mostrou o livro. E por que isso? Né? Porque a doutrina espírita é o que a gente chama, do ponto de vista técnico, digamos assim, de uma doutrina letrada. Ou seja, é uma doutrina que se organiza em torno de uma literatura impressa. Então, não é uma doutrina oral, não é uma doutrina de pregadores, embora nós tenhamos os expositores. Mas a construção do corpo doutrinário é uma construção que não vem de uma tradição oral, ela vem de uma tradição escrita, de uma tradição de pesquisa e de uma tradição de confirmação. Então, isso é muito importante para todos nós espíritas, porque antes de a gente seguir as ideias de fulano, de A, de B ou de C, a gente precisa saber o que é que diz a literatura espírita, sobretudo a chamada literatura de base, né? A codificação e os livros da literatura espírita, sejam mediúnicos ou não, que vão atualizando no sentido de traduzir essa codificação para a gente, né? De descrever, de tornar didática essa codificação para a gente. Então, faz bastante tempo que eu ando bem preocupada com esse aspecto, né? Porque às vezes a gente vê multidões que são atraídas por esse ou por aquele expositor, às vezes eu mesmo estou num evento e aquele monte de gente em torno, mas o que eu tenho particularmente, e a maioria dos expositores que eu conheço, nem é nosso, nem é meu, é aquilo que a gente leu nos livros e talvez tenha alguma habilidade para falar em público, até porque eu sou professora. Então, não é nada extraordinário. E eu tenho me preocupado com isso, de dar os caminhos para que as pessoas possam ler.
Então, dizendo isso, né, eu pensei em nós comentarmos o livro Vidas Vazias, porque eu tenho uma afinidade muito grande com a obra de Joana de Ângeles. Eu cresci, praticamente aprendi a ler lendo a obra de Joana de Ângeles, e eu ouço muita gente dizer que a obra dela é difícil, os textos são difíceis, ou então uma fixação muito grande na série psicológica. Com todo respeito à série psicológica, eu queria lembrar que essa série ela é extremamente importante. Ela que vai para uma fronteira muito clara entre espiritismo e psicologia transpessoal. Mas a série psicológica, ela não é o todo da obra de Joana de Ângeles. Se eu não tiver perdido a anotação de nenhum livro, e eu estava conferindo isso antes da palestra, são 82 livros de Joana psicografados por Divaldo. A série psicológica tem 16 livros, ou seja, é um quarto, arredondadamente. Né? Então, a série psicológica é um quarto da obra de Joana de Ângeles. E o restante? Né? E o que está nos outros livros? E que livros são esses? Então, a série psicológica ela é uma espécie de pós-graduação. Então, por que as pessoas dizem, isso é difícil de ler, eu não compreendo? Porque é a mesma coisa de alguém que está lá no ensino médio, nem concluiu o médio e quer migrar para um curso de pós-graduação. Então, tem duas coisas aí no meio do caminho. Precisa concluir o ensino médio, precisa fazer a graduação, para poder ir para a pós. Então, a série psicológica, para a obra de Joana de Ângeles, na minha opinião, ela representa isso, ela representa a pós-graduação. Quando a gente conhece o restante da obra, conhece a codificação espírita, muita leitura de psicologia, então essa série ela vai se tornando mais fácil de ser lida. E há inúmeros estudiosos no Brasil da série psicológica que têm apresentado isso de diferentes formas em outros livros, em videoaulas, em conferências. Não é o meu caso. Eu me considero uma leitora da obra como um todo, mas eu não sou uma especialista na série psicológica. E leio, e confesso a vocês, com alguma dificuldade. Já li a série toda, há alguns livros que eu já li, por exemplo, Em Busca da Verdade, eu li 6 vezes, mas é um livro para o qual eu preciso voltar sempre, e eu diria que ele é o mais fácil da série psicológica, né? Mas exige muito de nós. Então, dizendo isso, para situar a obra de Joana de Ângeles e tentar apontar alguns caminhos de leitura que são aqueles caminhos que eu consegui percorrer até hoje, que amigos que estudam comigo conseguiram percorrer até hoje. Acho importante dizer que, na obra como um todo, nesses 82 livros, eu vou separando em coleções menores. Né? Então, tem uma outra coleção, além da série psicológica, que é muito importante, que eu chamo a coleção das mensagens. Né? E aí, na coleção das mensagens, o que é que nós temos? Nós temos os livros que começam com Messe de Amor, que é o livro psicografado em 64, é o primeiro livro psicografado por Divaldo. Quem assistiu o filme, né, inclusive está passando, está disponível no Google Play, vai verificar que o livro conta a trajetória dos primeiros 35 anos de Divaldo e termina lá com Messe de Amor sendo publicado. Aquele é o primeiro livro. E aí é muito interessante que esse livro se chame Messe de Amor, porque o título significa colheita. A palavra messe é uma palavra que a gente não conhece muito. E é muito importante dizer que esse livro foi psicografado em 64. Se não me falha a memória, eu estou sem aqui, é de fevereiro de 64. Por que isso é importante? Porque 64 foi o ano em que o Brasil entrou no período da ditadura. E aí vejam que, num ano tão difícil para a nossa história, nós começamos o ano com um livro espírita que se chama Messe de Amor. Então, eu tenho observado muito os prefácios dos livros de Joana de Ângeles, quando é que eles aparecem, porque, para mim, esses prefácios e suas datas têm dito muita coisa. Daqui a pouco, eu for falar, eu vou mostrar para vocês também uma coincidência muito importante que tem no prefácio. Então, nós temos a chamada, né, série mensagem. Então, peguemos lá, Messe de Amor, seus 60 capítulos, nós vamos ter Celeiros de Bênçãos, Rumos Libertadores,
Espírito e Vida. E aí, qual é a característica desses livros, né? A Libertação pelo Amor, Garimpo de Amor, mais especificamente, né? Qual é a especificidade dessa subcoleção, digamos assim? É porque todos os livros, inicialmente, eles tinham 60 capítulos, aí talvez nos últimos 8 anos, passaram a ter capítulos à medida que Divaldo foi ficando mais cansado, né? Muita viagem, e toda a dificuldade também de publicação, os livros ficaram mais caros para serem publicados, então eles passaram a ter 30 capítulos. Mas isso é, digamos, uma característica muito superficial. Quantos livros, quantas coleções não têm 30 capítulos? O que é que caracteriza, né? Então, os livros sempre têm um tema amplo, né? Por exemplo, Constelação Familiar tem um título amplo, que vai abarcar aí um grande tema. E no meio dessas mensagens, que envolvem sempre temas atuais, nós vamos ter pelo menos uma mensagem sobre Jesus, sobre o Natal, uma mensagem sobre Jesus, e em quase todos eles, ou em muitos deles, há uma espécie de prece a Francisco de Assis. Então, se vocês tiverem os livros de Joana em casa, vocês podem pegar e darem uma conferida, porque é isso que vai ocorrer. Então, nós temos a série Mensagens. Tem uma outra série que se mistura um pouco com a série Mensagens, mas tem umas especificidades, chamada Estudos da Codificação, ou Estudos do Novo Testamento. O que é que ocorre nessa série? Também tem essa mesma característica de ter inicialmente 60 mensagens, depois passa a ter 30, mas esses livros eles vão ter uma epígrafe que vai remeter ou a um trecho da codificação, por exemplo, Espírito e Vida. Todos os capítulos têm epígrafes que são tiradas dos vários livros da codificação. Rumos Libertadores também tem, Florações Evangélicas também tem. Lampadário Espírita tem sempre uma citação em epígrafe do Livro dos Espíritos. E qual é a característica? É que essa outra coleção, que eu chamo de os livros de estudo, é uma coleção em que claramente há uma retomada da codificação espírita, ou como em Alegria de Viver, há uma retomada de trechos do Novo Testamento. Em Alegria de Viver, é um livro assim para exaltar o Sermão do Monte, mais especificamente as bem-aventuranças. Então, é um livro até de bolso, tem 20 mensagens, e em todas elas começa com Joana comentando o versículo do Novo Testamento. E aí nós vamos ter essa segunda coleção. Aí a terceira, né, que é a série psicológica, que já comentamos, tem uma série bem importante que eu acho maravilhosa, estou só com o livro aqui nesse escritório, deixa eu pegar, que é a série Momentos. Essa série eu adoro, porque os livros são de todas têm 20 mensagens, os textos são relativamente curtos, tem um trabalho gráfico e editorial primoroso, porque todos eles foram, do ponto de vista editorial e gráfico, pensados por Tamara Fraga, que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, foi a melhor capista que a Leal teve, porque é uma pessoa de muita sensibilidade. Vocês vão ver que todos os livros têm uma tela na abertura, e essa tela sempre tem a ver com o título do livro. E cada mensagem é uma coisa à parte, assim. Não vai dar para a gente ver, porque a gente está no Zoom, mas vocês podem depois pegar os livros em casa e verificar. Por exemplo, eu estou aqui no capítulo 1, A Bênção da Alegria, o Momento da Alegria. Aí a imagem tem a ver com o texto, e depois essa imagem ela está sombreada e destacada num detalhe da imagem que tem a ver com o capítulo no restante das páginas. Então, é um livro, a coleção inteira, Momentos, eu leio pelos textos e leio pelas imagens. Aqui há um sincronismo muito grande entre texto e imagem que facilita muito para o leitor. São livros que eu acho muito bonitos. E aí é uma coleção bem grande, porque tem momentos de alegria, momentos de saúde, momentos de consciência, momentos enriquecedores, e por aí vai. Então, tem uma coleçãozinha aí com o título Momentos,
que sugerem exatamente isso, né? São capítulos curtos com uma temática do nosso cotidiano. Então, tem lá o livro Momentos de Renovação, Momentos de Coragem. Todos os 20 textos têm a ver com a coragem, né? Ainda que indiretamente. Então, essa seria a quarta coleção. E aí nós temos uma quinta coleção que eu adoro, porque é uma coleção que eu boto os livros assim, um ao lado do outro, eu vejo que os títulos já fazem uma narrativa, que é a coleção que começa com Entrega-te a Deus, aí segue com Liberta-te do Mal, depois vem o Ilumina-te, depois o Rejubila-te e termina com o Segue em Harmonia, que já é um livro aí tem uma característica bem especial, porque é um livro escrito a 4 mãos, aliás, a 6 mãos, porque tem Joana Edivaldo e Sueli Caldas Schubert. São 15 capítulos psicografados por Divaldo, e Segue em Harmonia, e 15 capítulos de Sueli comentando os capítulos de Divaldo. Então, é um trabalho assim no alto nível. Né? Então, se a gente pensar bem, somente quem se entrega a Deus liberta-se do mal. E quando se liberta do mal, consegue se iluminar, ou seja, atingir esse padrão de... O André está acompanhando o raciocínio, né, André? Esse padrão de autodescobrimento. E aí, somente quem se ilumina se rejubila, né? É capaz de agradecer. E somente quem é capaz de agradecer é que segue em harmonia. Então, se a gente pegar esses 5 livros, a gente vê que os títulos formam uma narrativa e eles são uma coleção. E se a gente olhar nos prefácios desses livros, tem uma informação lá muito importante, que inclusive eu demorei a aprender, que é a informação da teoria da repetição. Eu fiquei muito encucada com isso, porque eu sou professora, e aí na minha área, né, essa coisa de repetir, né, está fora de moda, né, tem que ser pedagogia por projetos, né, aprendizagem por problemas, não tem essa coisa de repetir. Aí eu comentei isso com um amigo, também é um estudioso da obra de Joana, também é professor, e aí depois ele refletiu comigo, não, Denise, mas a repetição condenável, digamos assim, é a repetição pela repetição, sem saber o que está fazendo. Há coisas na nossa vida que nós precisamos repetir para aprender, e que se não for assim, a gente não aprende. Então, pelas caras que eu estou vendo aqui na minha tela, todo mundo que está aqui aprendeu tabuada repetindo. Hoje, na escola, a gente sabe que tem que ensinar os meninos o raciocínio, né, das 4 operações, mas também tem que memorizar, porque senão o sujeito nunca vai saber quanto é 9 vezes 6, 9 vezes 7. Né? Então, a repetição ela é muito importante. E o que é que Joana diz sobre repetição? É que nós estamos acostumados a repetir o mal. Ela diz isso claramente no prefácio de Liberta-te do Mal. E nós precisamos aprender a repetir o bem. E aí eu fui ler com as teorias da educação, e hoje na área da educação a gente fala muito claramente que no campo dos conteúdos, dos comportamentos, nós precisamos aprender a desaprender comportamentos que sejam prejudiciais para aprender novos comportamentos. Então, isso tem tudo a ver com doutrina espírita, tem tudo a ver com a obra de Joana de Ângeles. E essa coleção eu gosto muito, sobretudo porque o Liberta-te do Mal, ele tem também no formato audiobook. E é um dos audiobooks mais bem feitos que eu já ouvi na minha vida. Esse eu já ouvi, assim, quase 10 vezes, eu acho, porque era aquele livro que estava no audiobook do carro e eu ouvia indo e voltando para trabalhar, para viajar, aí parava, refletia, né? Não decorei o livro, mas já ouvi várias vezes. Né? E, por fim, eu diria que o livro que não está em nenhuma dessas coleções, mas está em todas, é o Vida Feliz, que tem 200 mensagens curtas e mensagens que são fáceis de ler, porque elas são curtas, elas têm entre 5 e 6 parágrafos, e elas são numa linguagem muito prosaica. E aí, quando as pessoas dizem assim, Joana, é difícil de ler, eu gosto de pensar que nós estamos diante de um espírito muito sábio. Mais do que isso, nós estamos diante de um espírito erudito. E um espírito que, em 1500, já sabia português fluentemente. Porque quando ela foi Sor Juana Inés de la Cruz, no México, ela teve como um de seus correspondentes o padre Antônio Vieira, em português, embora ela fosse de fala espanhola,
E naquele momento, espanhol e português eram duas línguas muito próximas. Mas mesmo assim, ela tinha proficiência em português, porque ela se correspondia com ele em português. Então, vejam que nada é por acaso. Né? Em 1500, aquele espírito já estava treinando o português, aprendendo, interagindo com um dos grandes autores da língua portuguesa, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Então, para essas chamadas duas línguas hoje, português brasileiro e português europeu, e é um espírito que tem toda uma bagagem de erudição e é um espírito que já compareceu ali na codificação da doutrina espírita e vai assinar 2 textos como espírito amigo. Então, quando se diz assim, Joana, é difícil, de fato é, e eu fico pensando no esforço desse espírito de falar fácil, de escrever fácil para nós. E aí, Vida Feliz é irretocável, porque os temas são do cotidiano, parágrafos são curtos, e para quem quiser memorizar, pode inclusive memorizar, quem tiver bem essa habilidade, e tudo na ordem direta, então nos facilita muito entender. Então, eu gosto sempre de fazer esse preâmbulo, né, para situar a obra e o autor, situar também a trajetória de Divaldo. Ele está com 93 anos como médium em plena atuação. Então, nesse sentido, assim, já é uma trajetória que avança, e não é no sentido competitivo, mas já avança Chico Xavier, porque no final da vida, Chico muito doente, ele mal tinha forças para psicografar pequenos versinhos, pequenos bilhetes. Eu conheço pessoas que visitaram Chico várias vezes e algumas que foram visitar no final de sua vida e diziam assim, ele tinha uma debilidade física tão grande que ele pegava no lápis com dificuldade e ele psicografava 2, 3, 4 versos de Maria Dolores, um recado em 2 linhas, porque ele estava fisicamente exaurido pela sua vida. E aí nós estamos vendo o Divaldo, 93 anos, tatuante, fez uma cirurgia delicada, deve ter 3 semanas, acho que não tem 4 ainda, 3 semanas, e já voltou a trabalhar. A gente percebe no vídeo que ele está debilitado, claro, qualquer pessoa ficaria, mas ele está em plena atuação. Então, acho que só isso já é digno de observação, de respeito em relação ao médio e em relação à obra. Mas aí vamos para o Vidas Vazias, né? Porque eu acho que alguém está perguntando. E aqui, Vidas Vazias, como é que fica nisso? Bom, então este é o último livro publicado por Divaldo Franco. Dizem os amigos que estão lá com ele, na Mansão do Caminho, que ele está psicografando os 2 em paralelo, né? Mas o que nos interessa agora é esse livro, que tem esse título extremamente interessante. Eu vou pedir para a Ana Paula só mostrar, compartilhar a tela, o site, né, a tela de abertura do site da editora Leal. E aí, quem não tiver o livro ainda, pode ver lá na editora Leal. E o livro saiu numa edição primorosa, porque ele saiu impresso e ele saiu em e-book. Eu confesso a vocês que eu comprei os 2, né? Eu comprei logo o e-book, que era para ter imediatamente, porque a gente compra e não dá nem 10 minutos, ele já está no aplicativo da Amazon. E eu, enquanto o impresso chegava, porque ele já foi lançado na pandemia, então o correio já estava parado naquele momento, que era para eu ir lendo enquanto o impresso chegava, e eu queria muito o impresso para poder ficar com a minha biblioteca de Joana de Ângeles completa, né? E também porque no impresso eu faço muitas anotações, mas enfim, comprei o e-book para começar a ler. Aí o que aconteceu comigo como leitora, né? Eu fui lendo bem apressadamente, ó, vocês podem ver, tá aí o Vidas Vazias, a Ana Paula está mostrando a tela. Essa é a tela da Livraria Leal, né? Nós temos aqui, por exemplo, Vitória, sobre a depressão, acho que está dando para ver, que é um livro também muito interessante, pelo título e pelo conjunto da obra. Foi um livro também que eu demorei a compreender um pouco esse livro, mas depois foi tranquilo. Então, focando agora no Vidas Vazias, né, o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer uma leitura, e eu fui fazendo uma leitura assim rápida. E aí depois chegou o impresso, né? Eu não tinha lido tudo no e-book, chegou o impresso, eu voltei a ler.
E minha primeira surpresa é que o prefácio desse livro está datado de 9 de março de 2020. E aí, qual é a importância de 9 de março, né, para quem tiver? Ora, não é um dia importante, né? Eu acho que a não ser o aniversário de alguém ali, esse dia é a pandemia por Covid-19. O anúncio foi dia 10 ou 11 de março, eu sempre fico na dúvida. Enfim, mas o 9 é exatamente antes. E um livro não se escreve de uma hora, se psicografa de uma hora para outra, né? E no final de semana que antecedeu o anúncio da pandemia, Divaldo estava em Curitiba, um evento grande em Curitiba. Então, assim, ele não veio de lá para psicografar os 30 capítulos desse livro, né? Esses capítulos, eles vinham sendo publicados, porque o próprio médium nem sabe exatamente qual vai o arranjo final do livro. E tem uma história antiga de Divaldo com o espírito Vitor Hugo, que como os textos de Vitor Hugo são narrativos, Divaldo, de alguma forma, começou a intervir nas histórias, né? E aí o espírito disse, não, você não pode intervir em nada. E aí começou a ditar o livro de trás para frente, em capítulos alternados, de modo que Divaldo não sabia o enredo, né, o narrativo. Então, com a psicografia de livros de mensagem é um pouco assim, que também assegura a idoneidade do livro. Então, só quando tem um conjunto de capítulos, né, que Joana dá a ordem ali, que é que vai vir na frente, e escreve o prefácio. Então, esse prefácio de um livro que se intitula Vidas Vazias, no momento em que esse é o grande tema da humanidade, ao lado da pandemia por Covid-19, é o vazio existencial, nós temos um prefácio datado de 9 de março. E aí temos mais o quê? Né? Nós temos nesse aqui, como em todo o grupo lá dos livros de mensagens que eu disse antes, nós temos todas as características nesse livro. Nós temos uma prece a Francisco, que está logo no início, chamada Exoração Odierna, ou seja, pedido de hoje, né? Então, um pedido extremamente sensível, amoroso a Francisco, daqueles que a gente consegue chorar. Eu tenho um amigo muito emotivo que me disse que não conseguiu ler da primeira vez, porque começou a chorar, entrou numa outra sintonia, né? Porque há um pedido pela humanidade, né? Pela loucura em que a humanidade se encontra. Aí nós temos o prefácio, claro, e temos aí mensagens sobre Jesus, que está no capítulo 8, intitulado Sobre Qualquer Aspecto. Então, e o capítulo 2 também, o Rei Infante, que também é uma mensagem sobre Jesus. Vou aproveitar até para anotar isso aqui, do 2, que eu não tinha anotado. E aí eu fui fazendo uma leitura, estava lendo outras coisas, nessa pandemia eu estou lendo muito, Joana, eu acho que eu já completei uns 6 livros, né, inteiros que eu não tinha lido antes, e agora eu estou podendo ler em casa de manhã, porque eu estou saindo um pouco menos, e talvez não só porque eu esteja saindo um pouco menos, mas porque eu tenho me colocado um pouco mais de disciplina para fazer essa leitura. E um outro amigo me convidou para fazer uma live, e aí perguntou o que é que eu estava lendo, né? Aí eu disse, eu estou lendo Vidas Vazias, e eu estou no capítulo 14, achei bem interessante. Então vamos fazer sobre isso. E diz aí o título. Aí eu falei para ele, Compromissos Iluminativos. Aí tudo bem. E ele fez a divulgação dessa live. E aí, no dia, quando eu fui preparar, eu bati o olho, o capítulo não é Compromissos Iluminativos, o capítulo se chama Construção Autoiluminativa. E aí eu me dei conta que eu não estava lendo com a atenção que eu deveria ler. E aí eu não só li o 14 com a atenção que eu deveria ler, como eu voltei para o início e passei a ler, né, diariamente um capítulo com a atenção que eu deveria ler. E nesse período de leitura, lendo esse livro, que é extraordinário, eu consegui confirmar mais uma vez, eu já tinha várias confirmações, de algo que eu escrevi e saiu na Presença Espírita. Eu acho que saiu no último número, que eu nem sei se está na Leal já à disposição para vender.
que é o que eu chamo de metodologia ao alcance das mãos. O Espírito Joana de Ângeles, assim como o Espírito Emmanuel, vai nos falar muito e nos trazer uma metodologia daquilo que Kardec chamou da principal característica, que é a transformação moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Sede Perfeitos, o item 4, que é o item intitulado Os Bons Espíritas, mas que termina com Kardec definindo o verdadeiro espírita como aquele que faz a sua transformação moral e investe todos os esforços para domar as suas más inclinações. A pergunta disso é o como. Já tinha aparecido lá no Livro dos Espíritos, nas questões 919 e 919A, com o autodescobrimento e aquela metodologia de Santo Agostinho. Como nós não aprendemos essa metodologia, e nós não só não aprendemos, enquanto grupo espírita, de um modo geral, não estou falando da Terra, estou falando de nós, os espíritas. O que é que os espíritos Emmanuel e Joana de Ângeles fizeram, esses dois grandes evangelizadores do Brasil? O Emmanuel vai falar o tempo inteiro em reforma íntima. Isso é bem importante porque o termo é bastante adequado através do médium que eles comunicavam e do período em que ele disse isso. Nós vamos pegar a obra de Emmanuel aí, final dos anos 30 para frente, né? E o tempo atravessando ali os anos 30, os anos 40, 50, 60, quando o Brasil ainda era um país rural. E o Chico estava lá no interior de Minas e vai assistir essa virada do Brasil, país rural, para um país urbano e com grandes metrópoles. Então fazia sentido, em 1930, 1940, 1950, falar em reformar, porque as coisas não eram descartáveis como elas são hoje. Então, se quebrava uma TV ou quebrava um computador como o meu quebrou hoje, levava para consertar. E existia conserto, né? Conserto de sapato, conserto de roupa, né? Conserto de sofá, né? É diferente, inclusive, da notícia que eu estou esperando receber amanhã, que é talvez o seu computador não preste, no máximo eu vou tirar o seu HD e você compra outro. Estou esperando essa notícia já para amanhã, Deus permita que não, mas vamos lá. Então, fazia sentido falar em reforma íntima, porque as pessoas conheciam que era reformar, né? Então, reformar um sofá, reformar uma casa, né? Reformar uma roupa. Então, fazia muito sentido. Tinha uma conexão com as vidas das pessoas. Com a obra de Joana de Ângeles, em todos esses 82 livros, em todas as coleções, nós vamos perceber, desde o Inécio de Amor, um viés psicológico em todos os livros. Se vocês pegarem Inécio de Amor, os 3 primeiros capítulos são capítulos sobre os 3 grandes tópicos de toda a coleção dela. Tem um capítulo sobre doutrina espírita, um capítulo sobre Jesus, e o terceiro capítulo, se não me falha a memória, o título é Domínios, que vai falar exatamente sobre as paixões, né, que nós temos. Então, já entra aí com esse aspecto psicológico do autoconhecimento, que é a palavra que vai vir à tona com a obra de Joana de Ângeles, mais especificamente lá na década de 80, e aí a partir de 89, com a série psicológica, com o livro Autodescobrimento, que faz com que a gente volte para o Livro dos Espíritos, a questão 919A. Então, nós vamos, a partir da obra de Joana de Ângeles, voltar a pisar, caramba, nós como espíritas, o autoconhecimento, é isso. Transformação moral é isso. Reforma íntima é isso. Então, é o tal do autodescobrimento. E aí, como eu estava dizendo, eu fui confirmar essa metodologia dela, que é a metodologia que eu chamo de terapia ao alcance das mãos. Por quê? Porque os capítulos dos livros, de modo geral, eles vão ter uma parte que é introdutória e expositiva, uma segunda parte em que aparece o que eu chamo de um passo a passo, porque aparecem ordens, aparecem marcadas aí pelo uso do imperativo em português e da segunda pessoa. Então, aquela piada que aparece lá no livro, aliás, lá no filme, que não é uma piada, é uma tirada engraçada, e é quando o Divaldo diz, mas você nunca escreveu nada para mim. Aí ela diz, mas eu sempre escrevo na segunda pessoa, então o primeiro leitor é você. Então, essa segunda pessoa do singular em português, né, esse imperativo aí,
vai nos trazer exatamente a incitação à ação, porque é isso o que o tempo verbal imperativo em português quer dizer. Ele é incitativo a uma ação, é uma ordem que induz a uma ação. E aí nós vamos encontrar sempre essa incitação à ordem na segunda parte das mensagens. E, por fim, nós temos, em Vidas Vazias, isso fica muito claro, porque do ponto de vista gráfico, editorial, quem tiver aí com o livro pode conferir, os capítulos estão separados em 3 partes. Então, tem uma estrelinha que separa a primeira parte da segunda e tem uma estrelinha, tipo um asteriscozinho, que separa a segunda parte da terceira. E aí a terceira, ela é curta, ela é uma síntese, com frases curtas, mais ou menos como se dissesse assim, olha, se você não entendeu nada até aqui, se você não memorizou nada, o importante é isso que está aqui no final, tá? Então, é um roteiro de leitura que a gente vai percebendo à medida que vai lendo a obra de Joana de Ângeles. Então, como eu disse a vocês, eu estava lendo, né? Acho que no fôlego, assim, lendo por cima mesmo. Talvez eu tivesse numa disputa comigo mesma, do tipo, quantos livros de Joana eu vou ler na pandemia? Aí caiu a carapuça, que não são quantos livros, mas é o que eu compreendo do livro que eu leio. Então, desacelerei a leitura e voltei para o Vidas Vazias, do prefácio, até o último livro. Aliás, até o último capítulo. E aí esse 14, para quem tiver um livro, ele é muito importante. Para mim, ele é o capítulo do livro, Vidas Vazias. Porque ele se chama Construção Autoiluminativa. E acho que só o título já permitia a gente ficar refletindo, né? Se a gente fizesse uma rodada de discussão aqui, eu não perguntei antes quanto tempo eu tenho para falar, mas, enfim, se a gente fizesse uma rodada de discussão aqui, nós temos o quê? 28 pessoas, aqui 24 agora, cada pessoa ia dar um sentido. O que é construir, como constrói, como faz, o que já fez. Quando a gente associa ao substantivo construção um outro substantivo na posição de adjetivo, autoiluminativo, imediatamente esse primeiro substantivo ele é modificado pelo sentido do adjetivo. E o que é autoiluminativo, né? Então, que é algo que nós temos que fazer, não é o outro que vai fazer por nós. É autoiluminativo. Então, sou eu que tenho que acender uma luz para mim. E qual é o poder da luz, né? De clarear em relação à treva. Então, imaginemos aí o poder de uma vela, de uma lanterna no lugar que está escuro, né? Imaginemos aí o poder de um holofote na rua. E essa construção autoiluminativa, como me disse o amigo lá que me convidou para a live e que me fez descobrir que eu não estava lendo direito, toda iluminação precisa de um combustível. O processo de iluminação ele demanda um combustível e vai entrar aí no seu processo de combustão para proporcionar a energia que clareia. E aí isso fez muito sentido para mim, porque tem a ver com o prefácio de Jesus e a Atualidade, em que Joana coloca Jesus como terapeuta da humanidade. E ela está dizendo isso em 89, no livro que abre a série psicológica. Então, aqui no primeiro capítulo, ela vai fazer um preâmbulo aí sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu vou me deter na segunda parte, né, para a gente poder adiantar um pouco aqui, e o objetivo é deixar todo mundo estimulado para ler esse livro, para discutir os capítulos, para ver o que é que o livro fala com cada um de vocês. Então, eu achei nessa construção 5 itens que me pareceram muito importantes, inclusive para esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento desafiador de distanciamento social, de pandemia. Nós estamos afetados em escala global, na economia, na saúde, na educação, politicamente afetados, né? Então, a saúde mental está assim, com altos índices, né, de pessoas que precisam de cuidados. E como fazer essa construção nesse momento? E aí, Joana nos dá 5 passos. Então, o primeiro deles, ela diz o seguinte: no teu esforço de autoiluminação, tenha em vista que a paciência é fator primordial para o êxito. Então, vejamos que a gente tem pressa, às vezes, né, de mudar de um dia para o outro, de assumir, às vezes, uma identidade que não é a nossa, mas Joana recomenda que tenhamos paciência. E aí a frase que ficou para mim foi: os triunfadores sempre enfrentam dificuldades que somente eles sabem.
Então, a gente olha, né? Olha para Divaldo Franco, olha para Irmã Dulce, Madre Teresa, triunfou. Mas o que foi que eles passaram? Né? Qual cota de paciência eles precisam mobilizar com eles e com os outros? Então, vem aqui o primeiro componente, que é o da paciência. Depois, o componente importante, que vem aqui na sequência da paciência, é o autocontrole. E ela diz o seguinte: no exercício da paciência, faz-se imprescindível o autocontrole que demonstra a eficácia da ciência da paz. Ou seja, não basta só ter paciência, é preciso ter paciência e autocontrole com a paciência. Porque o que é que mais ocorre conosco? A gente diz que perdeu a paciência ou que nem tem. Então, é preciso cultivá-la, né? E ter autocontrole para essa paciência. E aí ela vai dando exemplos disso. Depois ela nos diz o seguinte, né? O item que eu considerei assim bastante importante. Vejamos que, só para repetir, paciência, né? Autocontrole, aí o terceiro, perseverança. Persevera naquilo que crês, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. Então, se a gente tivesse que ir juntando, fazendo uma escada, seria paciência, autocontrole, perseverança. E aí vamos imaginar que nós atingimos esse terceiro degrau. E quando nós chegamos aí, a pergunta é: e agora? Né? Que eu já sou paciente, que eu tenho autocontrole comigo mesmo e que eu estou no exercício da perseverança. Então, aí a mentora diz, como quarto item dessa construção: renasceste na Terra para contribuir em favor da Era Nova. Aliás, todos que se encontram no planeta estão em preparativos para a grande transição que vem se operando há algum tempo. Ou seja, nós não estamos aqui à toa. Né? Quem leu Vida Feliz várias vezes sabe que lá tem a mensagem que diz: não és um observador distante dos fatos. Quem não é um observador distante é um observador implicado. Então, está tocado pela situação. E é o nosso caso. Né? Nós temos essa convicção e precisamos nos sentir motivados a isso. Renascemos na Terra para contribuir em favor da Era Nova. E se a pergunta for, mas como é que eu faço isso? Como é que eu contribuo? Aí tem o quinto e último passo. Ela diz o seguinte: cuida do teu aprimoramento interior e dá a condição para isso ser feito. Né? Compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando o quanto possa sem desfalecimento. Confesso a vocês, quando eu li pela primeira vez esse capítulo, ou pelo menos quando eu voltei a ler com foco, eu me detive nesse quinto passo, porque ele é minucioso e ele reúne todas as condições. Cuida do teu aprimoramento interior. Então, cada um tem que cuidar de si. A nossa autoiluminação não é o outro que faz, é cada um que tem que fazer. Mas tem uma fórmula de fazer isso. Para cuidar do aprimoramento interior, é preciso compreender o irmão de jornada, e não basta compreender, é preciso ajudá-lo o quanto possas, e sem desfalecimento. Então, quando a gente começa a fazer um checklist aqui, é como se a gente não fosse cumprindo esses itens do checklist, né? Talvez assim a gente passasse no primeiro item, que é: quem está cuidando do seu aprimoramento interior? A gente diz assim: não, como espírita eu estou aí na batalha, né? Fazer a minha transformação moral. Item 2 do checklist: quem é que está fazendo isso, desenvolvendo a compreensão pelo próximo? Aí já começaria muita gente a não preencher isso. Mas vamos dizer que uma boa parte desse pessoal que está acompanhando essa live, esse pessoal todo preencher esse item. Tá compreendendo, ótimo. Terceiro ponto, está ajudando quando pode? E aí, quem é que vai marcar isso como tendo feito? E, por fim, quem está fazendo tudo isso sem desfalecer? Então, nesse ponto do conselho, ou da metodologia, né, eu percebo uma conexão muito grande com a afirmativa de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. Porque essa afirmativa ela é recursiva. Eu não tenho como me amar em alto grau e eu não tenho como amar o outro em alto grau se eu não me amo. Então, para eu amar o outro em alto grau, eu preciso me amar. E para eu me amar em alto grau, eu preciso amar o outro. É recursivo. E essa recursividade ela aparece aqui
Porque para cuidar do meu aprimoramento interior, eu preciso compreender o outro. E aí o quanto isso é desafiador, né? Joana sempre nos traz esses desafios existenciais, né, para que a gente possa equacionar. Então, quando eu olho para a obra dessa autora, através de Divaldo, eu, eu vejo o outro lado. Eu não vejo um texto que é difícil. Eu vejo um texto que traz uma metodologia. E, ultimamente, a Leal tem tido cuidado, está botando um glossário do lado, né? Às vezes eu nem uso o glossário, mas às vezes eu uso, né? De alguma forma facilita. Quando não me interessa, eu simplesmente ignoro o glossário e vou à frente. E isso já é uma forma de compreender essa leitura, porque é uma leitura que vem trazer isso que eu tenho chamado de uma metodologia ao alcance das mãos. Porque o livro tá fácil, ele é impresso, ele está comigo ou ele é digital. O digital, né, para mim, como leitora, facilita muito, porque às vezes ele está até mais fácil do que o impresso, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, eu saio, vou ao consultório médico, vou a outro lugar, enfim, e eu posso acessar o digital pelo aplicativo ali no celular, no tablet ou no notebook. Assim como posso acessar o impresso, então está ao alcance das mãos. É uma leitura que vem nos convidar a repensar esses textos. Então, não é uma literatura difícil, né? Eu tenho feito as lives enfatizando muito isso, para desmistificar essa coisa do difícil. Então, para concluir, né, eu queria concluir isso dizendo que, ao lado do livro Luz nas Trevas, que eu li em janeiro desse ano, que é um livro de 2018, eu estava até com uma leitura atrasada, eu acho que Vida Feliz é um livro para mim, de 2020, por tudo. Pelo título, pelo prefácio, pelos capítulos, por esse capítulo 14, pelo último capítulo, que é Vida Feliz, que vai ser o tema de uma outra live que eu vou fazer com outro grupo aí da Bahia. E o que eu gostaria, sobretudo, de ter conseguido nessa noite, é ter conseguido despertar alguém para ler esse livro e para pensar o plano de saída desse distanciamento social. Porque assim como as cidades estão pensando em planos por etapas, flexibilizando, eu creio que nós precisamos ter um plano de saída. Porque nós entramos nesse distanciamento tal nós estávamos. De uma hora para outra, decretou, né, o fechamento. E nós estamos em isolamento social há 5 meses praticamente, e daqui a pouco vai começar mais uma etapa de flexibilização, nós vamos voltar a transitar, mas o problema não é o físico, o problema é o emocional, o espiritual. A pergunta que eu tenho me feito é: qual é o meu plano para sair dessa quarentena melhor? Então, esse roteiro da construção autoiluminativa é que tem me inspirado a fazer um plano de saída para a saída dessa quarentena. Então, amigos, era isso que eu tinha pensado a dizer. Não sei se chegou próximo dos objetivos que vocês tinham para essa noite.